Denise, vamos começar falando um pouquinho sobre essa peça. Você pega histórias reais, transforma elas em ficção, leva para o palco. Eu queria saber um pouquinho sobre o processo de construção desse projeto que você vai trazer para Brasília agora, nesse final de semana. Então, eu sou muito suspeita para falar dessa peça, porque essa peça é uma das experiências mais lindas da minha vida. E ela é uma surpresa também para a gente, que inicialmente íamos fazer uma peça baseada em histórias reais, trançando com literatura, música, trechos de poesia e literatura e música. Tem uma banda em cena maravilhosa junto comigo, e seria isso. Mas é uma peça que foi criada na sala de ensaio, por muita gente reunida, a direção do Luiz Vilaça, que é uma direção incrível, mas tínhamos 7 pessoas e eu improvisando ali, a Kênia Dias fazia a nossa direção de movimento, aliás, Kênia maravilhosa, que tanto me ensinou, é aqui de Brasília. Tinha a Fernanda Maia fazendo a direção musical, o Rafael Gomes fez a redação final, Zé Maria, nosso produtor, que é um artista, um homem de teatro, um provocador. Essa peça, Ju, me fez acreditar profundamente no quanto que o coletivo, as diferenças, pessoas diferentes sobre uma mesma ideia, mas que abdicam da sua vaidade para falar, não, peraí, a minha ideia é boa, mas a tua também é, como é que a gente acha um meio entre isso? O que eu sinto é que a peça virou uma construção de todos nós e ela virou essa coisa que ela é, que eu não sei nem explicar, que a gente está há anos viajando e eu vejo que a peça provoca nas pessoas, porque ela não é só uma peça que conta histórias reais, ela é uma trança que acaba contando as histórias de todos nós. Eu mesma, durante os ensaios, eu improvisava em cima das histórias, o Luiz me provocava coisas, mas teve uma hora que eu comecei a contar histórias minhas, porque aquelas histórias me faziam lembrar disso ou daquilo, e o Luiz falava para mim, deixa a história do seu pai, deixa a história... E essa trança... Eu tenho uma moça que foi ver a peça que falou uma coisa que eu gosto muito, que ela falou assim, é uma colcha de retalhos, mas que cobre todos nós. É uma ideia simples essa história da colcha de retalhos, mas não é uma peça de esquete, mas essa imagem me dá uma imagem muito boa, que é eu pensar que eu estou coberta com uma colcha, que é um patchwork, que são vários pedaços, e nas minhas costas aqui tem um pedaço que não me pertence, que eu achava que não me pertencia, mas que me cobre. Como que a diferença do que eu sou também me pertence. Eu acho que a peça ela faz isso, ela dá essa... Ela fala da história de todos nós, ela faz as pessoas recuperarem um pouco a beleza da existência. Eu acho que a arte também tem essa função, né? E o teatro ele tem um poder de causar diversos sentimentos em cada um, né? Ainda mais uma história dessa, que você mistura histórias suas também, você mistura histórias de outras pessoas que são histórias reais. Eu queria saber o que você quer deixar para as pessoas que assistem a essa peça. Apesar de serem diferentes sentimentos, diferentes emoções, o que você quer deixar para essas pessoas? É o próprio nome, né? Que eu adoro esse nome que nos veio, que é Eu de Você, que é essa coisa de você vestir o outro. Eu estou de você, né? E tem uma coisa que quando a gente já pediu as histórias, eu fazia um vídeo que eu falava, a minha próxima peça vai se chamar Eu de Você, eu quero subir no palco para contar a sua história, eu quero calçar o seu sapato, eu quero trilhar o que você trilhou, eu quero olhar pelo seu olhar, eu quero ser eu de você. É esse convite que a peça faz a você viver a experiência do outro, mais do que narrar, ou do que contar, ou do que representar. Tem uma coisa que acontece na peça, que é essa experiência, que eu me jogo, eu me enfio na plateia, né? Não é uma peça interativa, eu não gosto desse nome, porque eu também acho teatro, eu também tenho medo de teatro interativo. Ninguém tem que fazer nada que não arrasta ninguém para o palco, não é isso, mas é esse convite, esse mergulho, esse estar tão próximo do público. Essa peça me ensinou muito, Juliana, a respeito de o quanto a gente se fortalece na vulnerabilidade. Porque não tem como eu fazer essa peça se eu não estiver ali, presente, muito presente. Eu tenho que ouvir o público, eu tenho que estar... Essa peça não tem aquele dia mais ou menos, sabe, que você está meio com dor de barriga? Não existe nessa peça.
não rola, não funciona. Então, essa peça me exigiu uma nova forma, até ele inaugurou em mim uma nova forma de fazer teatro, que é essa história da gente estar ali. A peça foi criada na sala de ensaio, em cima de improvisos, e mais do que isso, eu acho que essa ideia do que você falou, o espelho do outro, isso desde que o homem é homem, né? A gente só sabe que a gente é a gente porque a gente vive em sociedade, né? Senão, foi Mowgli, o menino lobo, ele acha que é lobo. Então, o outro é muito teu espelho. O teatro, ele potencializa isso, dando a você a capacidade de assistir de camarote a tua própria existência, né? A gente fez algumas modificações durante esses anos todos, e uma coisa que aconteceu que foi muito boa foi que a gente descobriu um texto da Simone de Beauvoir, que eu acho que faz quase um editorial do que é a peça, que ela fala a dor partilhada, que ela fala por que eu escrevo, porque é preciso, nas horas mais difíceis da minha vida, rabiscar frases, ainda que nunca sejam lidas por ninguém, traz para mim o mesmo consolo que a reza para quem tem fé. Através da linguagem, eu ultrapasso o meu caso particular, eu comungo com toda a humanidade. Toda dor dilacera, mas o que a torna intolerável é que quem a sente tem sempre a impressão de estar separado do resto do mundo. Quando partilhada, a dor deixa de ser um exílio. Não é à toa que os artistas relatam experiências terríveis. Através da arte, nós universalizamos essas experiências e permitimos que o público conheça. Nos seus sofrimentos individuais, é o que eu mais gosto, o consolo da fraternidade. Essa é uma das funções essenciais da arte, superar a solidão, que é comum a todos nós e que, no entanto, faz com que nos tornemos estranhos uns aos outros. Eu adoro essa ideia do consolo da fraternidade, que eu acho que o teatro dá essa sensação de pertencimento. Isso que você fala, o outro me diz quem eu sou, o teatro cria essa potência maior. E essa experiência coletiva que o teatro ainda eu tenho a impressão que eu tenho visto isso acontecer. Eu acho que o teatro ele vai ficar cada vez mais precioso, porque assistir uma coisa coletivamente, o teatro ainda convida todo mundo a dar uma desligadinha no celular. Tem gente que não consegue, que mantém lá uma olhadinha ou outra, mas mesmo assim, só essa sugestão, e quando a peça ela captura, é uma peça boa, a história é boa, o que acontece? Alguém que ri do seu lado te dá força, te faz entender melhor a piada, né? Aquilo que se riu, ou dá uma gargalhada maior. Alguém que está fungando do seu lado te dá coragem para chorar. Essa experiência de assistir junto, esse verdadeiro compartilhar, né? Essa palavra que a gente usa tanto sem estar todo mundo junto, compartilha aí, compartilhar. Né? É isso aqui, é muito louco como essa experiência, esse lugar que a pessoa atinge quando, longe do celular, ela vai chegando num lugar que, ouso dizer, as pessoas não estão mais conseguindo ir sozinhas. O teatro, por propor o mergulho, ele talvez vá virar um lugar muito procurado e muito precioso. Porque quando a pessoa vê, ela está num lugar, num estado que ela não consegue mais chegar sozinha. E esse condutor, que é o artista, o ator, que vai te encantando, fazendo você chegar nesse campo dos sonhos, que eu chamo, que é esse lugar onde você pode comunicar as ideias através da beleza, né? Ele é muito precioso. Você fala que essa peça não tem como você fazer estando nela pela metade, né? Estando aos pouquinhos só, você tem que estar 100% entregue. E você passou por um turbilhão recentemente com a perda da sua mãe. Eu queria saber um pouco mais sobre isso, como é que você está se sentindo. Essa é a primeira apresentação que você faz depois da partida dela. Queria que você me contasse um pouquinho sobre esse sentimento que você está sentindo agora. No outro dia eu passei foi porque a minha mãe foi um processo longo, né? Minha mãe está se despedindo há 2 anos e eu me despedi profundamente da minha mãe 4 vezes. Essa foi a que foi verdade, mas enfim. Mas na peça, inclusive, eu conto uma história dela, que acabou ficando, tem umas histórias minhas na peça, né? Eu ainda não passei por isso, mas quando eu estava fazendo, no final do ano, a gente fez a Caixa Cultural
em São Paulo, na Praça da Sé, e a gente faz uns debates depois das sessões, às vezes uma conversa com o público, e um moço me perguntou uma coisa que ele citou Pessoa, falando, né, o poeta é um fingidor, finge tão deverasmente, que chega a sentir que é dor, chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Né? O teatro, e especialmente essa peça, onde eu visto tantas dores de outros, tantas vidas, As roupas, e misturo camadas, né? minhas histórias, né? Você não viu a peça, mas não dá nem para explicar o que é, porque tem hora que você não sabe muito bem se a história é minha, se é do Francisco, se o pai é meu, se é do Francisco, se é a minha mãe ou se é a do Wagner, que as histórias se misturam junto com o Drummond, junto com o Chico Buarque, junto com a música que entra, né? É muito bonito esse... E essa compreensão de que a vida é mais, de que estamos todos aí numa luta, a vida não é bolinho para ninguém, cada um num grau, claro, né? A vida não é bela, a vida é rica, é de uma riqueza infinita, mas ela não é bela, ela é cruel, ela é injusta, a gente vive num país muito injusto, né? Então tudo isso faz você... Depois eu acho que a maturidade também serve para isso, sabe? De você ir percebendo a existência. É claro que eu estou molinha, eu estou porosa, mas eu fico muito feliz de ter a arte para superar tudo isso. Eu fico muito feliz também de ter essa peça, desde 2019, me fazendo atravessar esses tempos tão complexos que a gente atravessou no país, junto com isso, a decadência física da minha mãe e tudo que eu atravessei, mas eu tenho a arte, né? E quando você tem a arte, você tem uma tábua de salvação. E eu não falo isso só para os artistas, só porque eu sou artista. Quem tem contato com a arte, quem vai ao teatro, quem vai ao cinema, quem lê, quem escuta boa música, quem sabe um trecho de uma poesia, ele tem algo para se agarrar quando Ferida abre, quando aperta, a dor aperta. Né? Exatamente, ele não se afoga, a arte ajuda a gente a viver realmente, né? Eu acho que a arte ajuda a gente a ter uma compreensão melhor da imperfeição humana mesmo e dos dias difíceis, mas há uma beleza nisso tudo, a vida ainda é fascinante, e se o teatro ainda, eu acho que a grande função do teatro é dar voz para as nossas angústias e fazer a gente ir lá para recuperar o fascínio pela existência. Eu acho que o cinema ele tá cada vez, e o teatro também, né, tá cada vez mais democrático. A sua peça, a peça que você veio para cá também com o Tony Ramos, te ingressa a partir de R$20, e que legal, né, que é ver isso dando acesso para todas as pessoas que queiram ir ao teatro ver peças, né? E a gente está vivendo um momento muito bonito agora no cinema nacional, com Ainda Estou Aqui indicado a 3 categorias do Oscar, tendo ganhado um Globo de Ouro. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, se você acha que isso agora é um start mesmo que a gente está dando aí para a volta 100% do cinema nacional e da cultura brasileira. Essa coisa do preço do ingresso, Ju, é muito importante você falar, e é muito importante que a gente saiba que isso acontece. A gente pode ter ingressos a R$20 numa parte da plateia, porque a gente tem as leis de incentivo. Eu estou aqui viajando com a peça porque eu tenho a lei de incentivo. Eu fiquei sem viajar com Eu de Você muito tempo, apesar de ser a peça que era, porque só a passagem aérea é proibitivo você conseguir fazer uma turnê pelo país e para lugares que a gente sempre foi e lotou, né? Mas agora a gente tem o patrocínio da Bradesco Seguros e a gente segue viajando. Mas é uma coisa que é para a gente entender a importância, a retomada, né? Depois da pandemia que começou os teatros, as pessoas já realmente parece que queriam muito estar nesse ritual coletivo, e aí a gente realmente voltou a ter um Ministério da Cultura efervescente, que realmente as leis de incentivo voltaram, e a gente tem gente viajando por aí, a gente tem peças estreando, a gente tem uma movimentação cultural nas cidades muito maior, né? E isso se dá porque a arte é uma coisa que ela é direito. A arte,
é um direito de todos. Inclusive, eu acho que a arte é um problema de saúde mental. A gente deveria ter todo mundo direito a pão e circo, né? A gente deveria todo mundo ter direito a, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Por quê? Porque a arte nutre a gente. E é muito importante a gente entender a questão da lei de incentivo, porque as pessoas, teve muita falação, eu gosto sempre de falar isso, ninguém precisa entender o que é a lei do Rouanet, mas precisa se informar um pouco às vezes, porque as pessoas não sabem que, por exemplo, a gente não recebe dinheiro do governo, a gente recebe um certificado que a gente vai em cada empresa e pergunta se aquela empresa quer estar como parceira no projeto. Por exemplo, no caso, a gente tem a Bradesco Seguros. E as pessoas não sabem que para cada R$1 que, dentro daquele percentual que a Bradesco Seguros, ao invés de pagar diretamente para o governo em imposto, ela paga, ela incentiva a cultura, ela investe em cultura, cada R$1 investido volta para o governo em imposto 1,6. Ninguém sabe disso, quer dizer, esse caminho da lei de incentivo, ele é lucrativo para o país. A arte, a cultura é 4% do PIB. E as pessoas não sabem isso, né? E não entendem direito. E teve muita, muita falação. E eu sinto que dá uma dó, porque tem muita gente que falou sem saber. E, ao mesmo tempo, são pessoas que gostam de arte, que gostam de um show, que gostam de teatro, que estão felizes agora com o que está acontecendo com o nosso cinema em festa, né? E contando ainda mais essa história que conta, né? A gente precisa ter uma compreensão, né, das coisas tão injustas que acontecem, né? Porque a falta de informação, ela traz violência, né? A ignorância, eu digo ignorância no sentido de ignorar mesmo, né? Cuidado, né? Eu tenho cuidado para não discordar daquilo que você não entende. Pesquisa. Que a gente está acontecendo muito isso, e isso é uma raiz. Isso cria a raiz da violência. Mas por que você acha, Denise, que tem tanto esse receio, esse medo das pessoas de falar da Lei Rouanet? Porque se toca no assunto Lei Rouanet, fica tudo ali, já abre uma discussão gigantesca. Por que você acha que tem tanta limitação das pessoas ainda em entenderem, em aceitarem esse assunto? Além obviamente, a falta de ignorância, na sua opinião, o que é que falta para que isso seja entendido? Muita coisa a gente não entende que nos aconteceu, né? Não tem graça nenhuma. É um riso amargo esse meu. Porque, na verdade, por que aconteceu esse negócio? O que aconteceu para eu ver o meu tio-avô na mesa de um almoço de domingo falando da Lei Rouanet, se ele nunca soube o que é isso ou se interessou por isso? Por que eu... E aí eu tento explicar. Mas aconteceu um negócio que são nomes explosivos que causam surdez. Hoje, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, porque a comunicação está em decadência. As conversas não conseguem mais andar. Porque se você fala uma palavra, por exemplo, genocídio, o seu interlocutor pode bater a porta dos ouvidos e não te ouvir mais. Alguma coisa que tenha esse jargão de esquerda, você é comunista, você não pode. Então é muito difícil a comunicação. Mas eu vou te falar uma coisa, Ju. Eu acho que tem muita gente ainda que quer ouvir. E eu acho mesmo que nós não somos assim esses percentuais que aparecem nas pesquisas. Eu acho que tem muita gente ainda que tem esse núcleo macio, não para concordar comigo, mas para entender histórias que lhes foram sonegadas. O que está acontecendo com a Ainda Estou Aqui é muito lindo, porque dá vontade de falar assim, tá vendo o que não te ensinaram na escola, o que seu tio não te contou? Porque é a história de uma família onde o pai é levado e onde tem uma mãe que fica tentando esconder dos filhos aquele trabalho lindo da Nanda, as Fernandas, nossas Fernandas que estão dando tanto orgulho para a gente.
ser a Nanda, que é uma mulher muito interessante, e além da atrizona que ela é uma mulher inteligente, maravilhosa, que tem falado coisas incríveis, e você vê, tanta gente vê um filme onde vai entender uma coisa que talvez nunca tenha entendido, que é não só a violência de ter o seu pai desaparecido, sendo que ele não fazia nada. Ele tinha um amigo que talvez pudesse ter andado com alguém que era taxado de subversivo, e chega nele e ele é arrastado de casa e ele some para todo sempre. E essa mãe fica lá, e a coisa que eu acho mais violenta no filme é quando o personagem, o Rubens Paiva é levado, o personagem do Selton, e fica a Fernanda e para onde vocês estão levando meu marido? E eles falam, a gente não pode falar, senhora, e ela faz assim para eles passarem, e eles falam, não, a gente vai fazer companhia para a senhora. E eles ficam dentro daquela casa, e eles fecham a cortina. Será que as pessoas sabem o que é isso? O que é viver isso? E isso tudo tem muitas sofisticações do tamanho de violências, além de uma pessoa ser torturada. São violências, uma gama de violências muito grande. Né? Então, é realmente muito importante. Esse filme está acontecendo tudo isso. Esses crimes nunca foram julgados. Sim. Não sei se você viu 1985, a Argentina, uhum. né? O que aconteceu lá, eles foram atrás de alguma maneira. A gente nunca teve isso. Isso é de uma violência imensa. A gente tem memória e a gente aprender, inclusive, com a nossa história. E procure saber da sua história. Procura saber por que você não pode falar Revolução de 64 e tem que falar golpe. Né? Eu ensinei isso para parentes meus que falavam Revolução de 64. Entenda por quê.